Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, se você gosta da área da saúde, se você tem interesse no ambiente, nas ideias, nas tendências, nos mitos e verdades, se você se interessa por cirurgia plástica, se você já fez, pretende fazer, se você é da área da saúde, se você gosta desse assunto, hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui que entende tudo do assunto, vai compartilhar seu conhecimento e sua experiência aqui com a gente. Tenho o prazer de receber o Dr. João Graciano, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e boa tarde. E vamos bater lá. papo. Vamos começar. Vamos bater papo. Doutor, dentre tantas áreas na área da saúde, assim, tantas possibilidades, por que a cirurgia plástica e se isso tem alguma coisa relacionada com a família? Você já tinha médico na família? Como que foi a sua trajetória até chegar à sua profissão hoje? Sim, não, eu fui o primeiro médico da família, né? Meu pai era industrial e não tinha nenhuma relação com a área da saúde, né? Mas desde pequeno tinha aquele desejo de ser médico. Eu não sei de onde surgiu, mas enfim, né? E com o passar dos anos, esse desejo foi crescendo, foi aumentando, né, até eu entrar na faculdade de medicina, né, e cursei os 6 anos da faculdade de medicina, sempre querendo alguma área relacionada à cirurgia, né, e passei pelas várias especialidades durante a minha faculdade, e a parte estética, a parte reparadora também, né, da cirurgia plástica me chamou a atenção, né? Então, primeiro eu cursei cirurgia geral, né, que é um pré-requisito para cirurgia plástica, né? Foram, na época, 2 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, foi uma formação longa, foram 11 anos, né? Eu ia falar de isso, formação. 11 anos trabalhando, estudando, para estar habilitado a atuar. Para estar habilitado e para começar a minha área, né? E hoje eu já estou há mais de 10 anos na área da cirurgia plástica, né? Então, é uma estrada aí um pouco longa, mas ainda tenho muito pela frente, né? Tem muito que aprender e a cirurgia plástica tem evoluído muito. Então, assim, eu tenho me dedicado tanto quanto a minha época de residência. E, doutor, a gente vai afunilando, então, assim, dentro da área da medicina, dentro da área da medicina, cirurgia, dentro da cirurgia plástica, e dentro da cirurgia plástica, o doutor ainda tem algumas especialidades ali. Qual é a sua área de atuação hoje dentro da cirurgia plástica? Isso, a minha maior área de atuação hoje é a cirurgia do contorno corporal, né? Hoje em dia se diz contorno corporal porque antigamente era abdominoplastia, mamoplastia, lipoaspiração, mas hoje tudo isso eles precisam de uma harmonia entre si. Então, cada vez mais se fala em contorno corporal. Não adianta nós fazermos uma abdominoplastia isolada em um paciente que também precisa melhorar os seus flancos, melhorar a sua região do quadril, tá? Vai ficar um resultado isolado, tá? Não vai trazer, muitas vezes, aquele resultado que o paciente queria. Então, hoje, quando o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu quero fazer uma abdominoplastia, ou eu quero melhorar o meu abdômen, eu vou conversar com ele e examiná-lo. Muitas vezes, não é uma melhora do abdômen, mas é uma melhora da região do quadril, da cintura, tá? Logicamente, ter excesso de pele, melhorar, né? Deixar o abdômen mais gracioso, mas também tem outras áreas que o paciente, às vezes, não entende, que vão harmonizar melhor com a cirurgia. Então, muitas vezes o paciente chega, doutor, eu quero fazer uma abdominoplastia. Às vezes ele precisa só de um mini abdômen ou de um mini abdômen associado a uma lipoaspiração ou uma lipoaspiração com uma enxertia glútea, enfim. São vários detalhes, várias nuances a gente conversar com o paciente, que muitas vezes ele chega questionando, mas ele viu às vezes uma foto de rede social, um resultado, às vezes, pós-operatório, que recentemente a gente tem colocado, e acha, poxa, acho que ali foi só uma mamoplastia. Ou fala, não, olha ali, acho que foi só uma colocação de um implante mamário. Mas, na verdade, hoje em dia, é difícil a gente fazer uma cirurgia isolada. Muitas vezes, uma colocação de implante mamário vai associada a enxerto de gordura na mama. Sim. Tá? Uma abdominoplastia é associada ao uso de algumas tecnologias, tá? Hoje em dia, a gente tem usado Safer, Renuvion, tá? O Argoplasma, que promove uma retração da pele, melhora o contorno, né?
diminuindo até mesmo o tamanho das incisões, né? Então, o objetivo do paciente quando nos procura é e a gente abre um leque aí para ele. Imagina, a ideia, o paciente chega com uma ideia e vocês, conhecendo do assunto, conhecendo, né, as tecnologias e as tendências, olha, o melhor caminho para chegar num resultado que vai te deixar feliz não é exatamente isso que você pesquisou no Google, é esse planejamento aqui. E falando nisso, eu acho que esse termo talvez seja interessante, né? Como que funciona o planejamento para isso, o planejamento cirúrgico? Exatamente. O que acontece? Muitas vezes o paciente chega e vê o resultado de uma colega ou vê algum resultado aí de rede social e acha que tudo aconteceu da noite para o dia, né? Hoje em dia se fala em tratamento mais, não só em cirurgia isolada. Então, quando o paciente chega, eu preciso avaliar se está no peso adequado, índice de massa corpórea, enfim, né? Por bioimpedância dá para a gente avaliar também, mesmo naquele paciente magro, o quanto de gordura ele tem e ajustar tudo isso à cirurgia, tá? Entender as expectativas do paciente, porque muitas vezes realmente o paciente acha que, né, principalmente as mulheres, né, chegam e vão sair a Barbie, né? Chegam e vai lá passar pela cirurgia, não precisa de nenhum esforço pós-operatório, né? E a paciente vai sair do centro cirúrgico linda, maravilhosa, né? Não é bem assim, a gente tem que alinhar toda essa expectativa da paciente, tá, ao que podemos fazer na cirurgia e depois orientá-la como proceder no pós-operatório. Drenagem linfática, dieta adequada, tá, uso dos modeladores, né? Muitos pacientes vão para casa com dreno, né, com modeladores apertados e que tiram um pouco daquele glamour da cirurgia plástica que ela vê. Não, tem um pós muito sério. Tem um pós muito sério, tá? E o pós-operatório, para algumas cirurgias, são 24, 48 horas, para outras cirurgias, são meses, né? Aliás, o resultado final das cirurgias, geralmente, ninguém diz que será para amanhã ou semana que vem. São meses. 6 meses a 1 ano. Para poder ver o resultado daquele planejamento. E doutor, falando especificamente de um tipo de cirurgia, nesses 10 anos de trajetória, até pelas amigas, eu vejo que uma cirurgia que mudou bastante e tem hoje em dia mais recursos é a mamoplastia. O que o doutor viu assim, que tem de novidade e como é essa trajetória? Como era feito antigamente, como é feito hoje? Quais são os grandes diferenciais desses últimos 10 anos? Sim. Bom, antigamente as mamoplastias, né, eram cirurgias basicamente de ressecção de pele, elevação da areola, né, que a gente fala elevação do complexo areolar papilar, e tecido glandular. Algum outro reposicionamento, né, desse tecido glandular, certo? E gerava um resultado natural, tá? Veio, então, de uns 30 anos para cá, né, com o início da utilização dos implantes mamários, né, tanto na mamoplastia de aumento quanto nas mastopexias, e isso já houve uma melhora no resultado, né, principalmente naquelas pacientes que queriam um colo mais definido, né. E com o passar dos anos, né, foi se percebendo que muitas vezes só colocarmos um implante ou cada vez implantes maiores, né, foi o que aconteceu há uns 15 anos atrás, aí 10 anos atrás, quanto maior, melhor. Então os pacientes queriam cada vez implantes maiores, então era muito comum você colocar uma prótese 380, 420 ml. Uau, tá? É muita coisa. É muita coisa. E a estrutura suporta? Não suporta. Suporta nos primeiros anos, fica lindo, fica maravilhoso. Porém, com o tempo, tá? O paciente, lógico, perde colágeno, tem a lipossubstituição da mama, aquela mama que era mais glandular da paciente jovem, acaba sendo substituída por gordura e esse tecido não consegue suportar um volume tão grande, porque uma prótese, ela tem o seu peso e ao longo dos anos, ela vai fazer a pele ceder, formar estrias, areola largar, certo? Então, esses pacientes de 10 anos atrás voltam ao consultório por 2 motivos. Primeiro, mama flácida, né? E segundo, doutor, não aguento, a prótese está muito grande, eu quero trocar. Ou o explante ou uma prótese menor.
E aí sim surgem as novas técnicas que vão nos ajudar a nós substituirmos esse implante ou colocarmos um implante menor e termos um resultado tão legal quanto de uma prótese grande, vamos dizer assim, tá? Então, iniciamos a fazer próteses, por exemplo, que antigamente eram colocadas em plano acima do músculo, né, subglandular, em planos mais profundos, submuscular, tá? Por trás do músculo, Por então, trás do músculo. Hoje em dia as próteses, na verdade, são parcialmente colocadas atrás do músculo, tá? O terço superior, ou a metade superior, abaixo do músculo. A outra metade, vamos dizer, por cima do músculo, tá? É difícil você imaginar isso. Pensar anatomia. Pensar nessa anatomia. Mas, enfim, hoje se usa muito, né? Na internet se fala a prótese dual plane, tá? Que ela vai em 2 planos ali. Em 2 planos ali. Fica legal. Conseguimos dar um colo bonito com volumes um pouco menores. Outra coisa que ajudou também na sustentação são os pontos de fixação do sulco mamário, que hoje em dia são conhecidos como sutiãs internos, né? São pontos de fios específicos, né, que vão fixar o sulco mamário numa altura adequada, tá? E aumentar a longevidade dessa prótese na posição correta dela. Lógico que Uau, é mais do que só o implante ali. mais do que só o implante. Então, isso ajuda a sustentar e manter aquele volume mais alto, né? E uma terceira coisa que também tem sido bastante feita é o enxerto de gordura nas mamas, tá? Não podemos fazer enxertos muito volumosos, tá? Nos seios, tá? Mas enxertos de até 90, 100 ml de gordura trazem resultados harmoniosos e duradouros, tá? Principalmente na região medial do colo dos seios. E doutor, essa gordura ela é tirada do próprio paciente, região da pochete ali, do abdômen? A gente tira da onde estiver sobrando. Podemos tirar das axilas, podemos tirar do abdômen, dos flancos, podemos tirar, tratar essa gordura, tá? E fazemos a enxertia dessa gordura na região mamária. Logicamente que volumes menores, tá? Sim, sim. Isso é um tratamento complementar ao uso dos implantes mamários, tá? Isso faz com que eu colocando uma prótese de 240 ml mais 80, 90, 100 ml de gordura do paciente, eu chego a um volume de 340, 350 ml, que era aquele volume antigo que só uma prótese traria e causaria aquele peso e deixaria a mama flácida. Nossa, que incrível. E ainda sobre a mamoplastia, eu tenho algumas dúvidas em relação a... Antigamente, a gente percebia mais as cicatrizes. Hoje em dia parece que existem outras técnicas de que a cicatriz fica menos perceptível. Como que funciona isso, doutor? Sim, hoje em dia existem as técnicas que diminuem a cicatriz, fazem com que as cicatrizes fiquem menores, vamos dizer assim, tá? São as short scars, né? A gente leva em consideração tirarmos mais pele da região vertical do seio e periareolar e deixarmos a região da cicatriz inferior para última acomodação. Então isso faz com que a cicatriz, principalmente da parte inferior, que é aquela que muitas vezes aparece no biquíni, tá? Ou algum decote maior, fique mais estreita, menor. Há ainda, tá, a técnica que usam cicatrizes em L ou J, tá? Por que esse nome? Porque essa cicatriz só tem a sua vertente vertical e lateral, não tem a sua vertente medial, tá? Então isso faz com que essa cicatriz medial, que é a que muitas vezes aparece, né, na roupa íntima ou no biquíni, não exista. Entendi. E doutor, uma outra questão ainda sobre esse mesmo assunto, é aqueles tipos de prótese. Eu sei que tem alguns tipos que são mais redondinhas, outros em formato de gota. Qual que é a diferença e como que a mulher que está nos assistindo pode escolher? Qual que é a melhor decisão? Isso, exatamente. Essa escolha é feita junto com o cirurgião plástico, tá? Muitas vezes o implante da sua amiga não vai ser o ideal para você. Tá? Muitas vezes chega uma paciente com a foto de uma colega, ou uma foto do Instagram, ou a foto de um artista e fala, doutor, eu quero ficar com essa mama aqui. Ó, eu vi na revista, ou minha amiga falou, que essa prótese é uma prótese de tal marca, tal tamanho, né? Mas, aí eu tenho que explicar para ela, olha, essa paciente, ela tem uma altura, ela tem uma largura de tórax, ela tem um grau de flacidez de seio maior ou menor que o seu. Talvez para atingirmos este mesmo resultado, tenhamos que lançar de outros modelos de implante,
tá? Então, hoje em dia, temos próteses ovais, redondas, anatômicas, com revestimento liso, microtexturizado, texturizado. Existe próteses com revestimento chamado poliuretano, é um polímero, né, bem áspero, bem rugoso, que ajuda numa adesão inicial do implante, previne algumas intercorrências, ajuda a prevenir contratura capsular, que é uma intercorrência que pode acontecer com as próteses, mas tem a sua indicação correta, tá? Eu não vou usar em todos os pacientes. Não tem como eu escolher um tipo de implante para todos os pacientes. Cada caso é um caso. Cada um vai ser avaliado, tá? Inclusive a gente tira as dimensões, né, torácicas, avalia a flacidez de pele, né, para ver qual que é o implante ideal. Ou seja, esse assunto. Daria um podcast só sobre esse assunto. Só de prótese mamária, só de implante. Doutor, descendo um pouco, né, no corpo humano, a questão da abdominoplastia. É uma cirurgia que tanto homens quanto mulheres procuram. Sim, sem dúvida. Tá? A flacidez abdominal, ela pode surgir tanto em homens quanto em mulheres, tá? O mais comum são as mulheres se queixarem da flacidez, por quê? Por causa das gestações, né? A gestação é um processo onde todas as camadas da parede abdominal sofrem. A musculatura, né? A camada subcutânea, os pacientes muitas vezes ganham peso, né? E a pele, né? Gera flacidez, estrias, né? Muitas vezes os pacientes até evoluem com pequenas hérnias umbilicais, né? Devido à gestação. Então, essa é uma das principais queixas no consultório, a região abdominal, né? Porque é uma região que fica à mostra, né? A mulher vai na piscina, né? O homem coloca uma sunga, enfim, sempre aquela região fica à mostra, né? Não dá para disfarçar. Sim. Uma roupa, né? Em uma situação maior exposição do corpo, né? Então, eu acho que a cirurgia assim, mais procurada no consultório e que também mudou muito, né, ao longo dos anos. Imagino. E, doutor, dentro da abdominoplastia, aquela arte que eu chamo de artista, né, o cirurgião plástico, dá para perceber o talento do cirurgião pela reconstrução do umbigo na abdominoplastia? Olha, sim, porque a região umbilical sempre é um desafio, né? Imagino. O umbigo, ele fica na região central e muito exposta. Então, o objetivo é fazermos um umbigo que seja natural, não entregue a cirurgia, tenha naturalidade e não deixe uma cicatriz aparente, tá? Então, assim, lógico, tem várias técnicas, né? Eu gosto muito da minha técnica particular, tá? Eu acho que dá um resultado muito bom, né? Deixa com o abdômen e o umbigo com naturalidade, porque é esse detalhe, muitas vezes, que entrega a cirurgia. Assim, tipo, e todo mundo... Sim, senhora, você fala, esse umbigo não foi Deus que desenhou, não. Plástica, não. Esse paciente fez plástica, tá muito bonito, mas fez plástica, certo? O ideal é falar, nossa, o abdômen tá bonito, mas... Não desconfiar. Não desconfiar. Né? Isso é difícil. E, doutor, além da retirada de pele, de costurar de novo, sim, explica um pouquinho pra gente, porque existe uma amarração de músculo, como que funciona? Sim. Hoje na abdominoplastia, né, temos várias técnicas, né? E antigamente era realmente tirarmos o excesso de pele, né, e parar por aí. Depois foi introduzido a aplicatura do musculatura reto-abdominal, que seria a correção da fraqueza muscular do abdômen, tá? Isso é muito comum em pacientes que ganharam e perderam muito peso, né? Tiveram muita variação de peso, e nas gestantes, né? Essa flacidez da musculatura é o que a gente chama de diástase, né? Então, a gente faz 2 planos de amarração bem firmes ali, tá? Isso diminui essa flacidez e ajuda a afinar a cintura também, tá? Depois da correção da diástase, ainda veio a lipoaspiração associada à abdominoplastia, tá? Nossa, os dois procedimentos Os dois procedimentos juntos. Hoje em dia, quando se fala-se em lipoaspiração, em abdominoplastia, a gente já subentende-se que vai ter uma lipoaspiração junto, porque você precisa tratar todas as camadas da parede abdominal. Então, tratamos o músculo, tratamos a gordura com lipoaspiração e tiramos o excesso de pele,
Porque senão a pessoa vai estar com a barriga bonita, mas um baconzinho aqui do lado. Um baconzinho ali do lado, ou aquela região do epigástrico um pouco mais elevada, né? E hoje em dia surgiram, né, as lipoaspirações e as chamamos lipoabdominoplastias, né, de definição, tá? Que além de tirar o excesso de gordura, também tem uma tendência a lipoaspirar em volumes diferentes, diferentes áreas, para conseguirmos dar uma naturalidade para aquele abdômen, para a gente conseguir devolver as linhas anatômicas para aquele abdômen, para não ficar tão estigmatizado quanto aquele abdômen de cirurgia plástica, aquele abdômen reto. Sim. Né? Doutor, essa seria a lipoescultura ou a lipoescultura ainda é uma outra coisa? A lipoescultura é uma outra coisa, a gente Legal. pode chegar lá. Tá? Essa é a lipoabdominoplastia. Hoje em dia, ainda mais recente, lipoabdominoplastia de definição. Caramba! Então você viu como está tudo, né? Evoluindo. Nos últimos 10 anos evoluiu muito tudo isso. Né? E aí vão entrar as tecnologias também, que vamos falar disso. Mas agora, antes da gente entrar em outras tecnologias e na lipoescultura, pelo que o doutor está me falando, mesmo pós-formado, as especializações e os estudos não param. Não param, porque quando eu me formei, não existia nenhuma dessas tecnologias. Pois é. Entendeu? Então, eu tive que virar aluno de novo, aprender tudo de novo. Né? Logicamente, os conceitos de lipoaspiração, da abdominoplastia, tudo isso, né? Ali há 10 anos atrás a gente tinha. Mas novos aparelhos, como os aparelhos de retração de pele, os aparelhos que ajudam a retirar a gordura junto com a lipoaspiração, né? Como hoje em dia o Safer, o Renuvion, o Argo, eles não existiam, né? São aparelhos recentes. E tudo isso, na verdade, agregou positivamente a cirurgia, mas são tecnologias que tivemos que agregar com o passar dos anos. Doutor, eu já ouvi falar que pós várias cirurgias ou vários tipos de cirurgia plástica, você alia essas tecnologias e você consegue um resultado melhor. Isso também funciona para, eu acho que é uma marca, né? Aquele Morpheus. Sim. O Morpheus é uma dessas tecnologias também, tá? A plataforma BodyTite, né? Tem as ponteiras, né? BodyTite que são usadas para retração de pele no intraoperatório, tá? E o Morpheus, ele é uma ponteira para uso fora do centro cirúrgico. Pode ser usado em centro cirúrgico também, mas dá para estimular a retração de pele fora do centro cirúrgico. É muito usado ambulatorialmente no consultório, tá? Porque ele, de uma maneira, né, tópica, extracorporal ali, ele consegue gerar esse estímulo de retração de pele. Uau. Ou seja, muita tecnologia em favor da beleza, da estética, sim. Mas para isso os profissionais precisam estar atualizados e esse é o caso do doutor. Doutor, então pulando agora para a lipoescultura, o que seria uma lipoescultura? Isso, então. Bom, o que os pacientes às vezes perguntam, qual é a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? A lipoaspiração é aquela retirada de gordura localizada de um ou dois setores do nosso corpo, desde abdômen e flancos. A lipoescultura vai um pouco mais além disso, tá? Ela é a lipoaspiração de várias regiões do nosso corpo, abdômen, dorso, flancos, as coxas, braços, tá? Associado a preenchimento de gordura em outras localizações, tá? Muito comum são os glúteos, mas hoje em dia também pode ser feito enxertia gordurosa em região de braços, abdômen, né? Na lipoaspiração de definição, né? Existe uma técnica chamada U-graft, em que você lipoaspira, né? Faz a definição dos contornos com a lipoaspiração e para realçar a musculatura do músculo reto abdominal, guiado por ultrassom, se faz a enxertia de gordura intramuscular, né? Uma gordura tratada e filtrada, ela é colocada dentro da musculatura. Mas, doutor, conheço algumas pessoas que fizeram, alguns homens que fizeram, e aí eu acho que deve ter essa técnica, que aí ele utilizou no peitoral, então ele fez uma definição peitoral com a gordura. Com a gordura, sim, tá? É lógico, tá? Quando a gente fala em lipoaspiração de definição, tá? Nós temos que ter um paciente muito bem selecionado,
tá? Não adianta vir aquele paciente sobrepeso ou obeso querendo fazer uma lipoaspiração de definição, tá? Muitas vezes até pacientes que têm um IMC correto ainda tem algum grau de gordura localizado que precisa ser eliminado, gordura visceral também, e também precisa ser avaliado a musculatura desse paciente, porque a lipoaspiração de definição nada mais que vai fazer é realçar a musculatura abaixo dessa pele e dessa Ou seja, gordura. tem que ter músculo ali. Ele tem que ter músculo ali, senão fica artificial, né? Então é igual aquelas fotos de memes, né, que parece uma tartaruga ninja. Então fica daquela maneira, fica artificial, né? Então o paciente tem que ter um pré-requisito bem legal aí de um estilo de vida bom, se alimentar direito, fazer atividade física, enfim, né? Tem todo um preparo pré e pós-operatório. Ou seja, é mais do que só ir lá no consultório e falar o que você quer. Então, tem todo um planejamento pré, durante e pós. Doutor, continuando nesse assunto da lipoescultura e da lipoaspiração, o que seria uma lipoaspiração HD? A lipoaspiração HD é uma lipoaspiração high definition, certo? Alta definição, traduzindo para o português, tá? Essa lipoaspiração, ela é uma lipoaspiração que se faz de maneiras irregulares, em planos diferentes da gordura, tá? Salientando as linhas musculares mais profundas, tá? Então, ela vai salientar as linhas semilunares, a linha mediana do abdômen, ela vai as linhas que entremeiam os músculos reto-abdominais, tá? Então elas vão ajudar a definir o músculo que está lá embaixo, tá? Lógico, além da lipoaspiração, na lipo de alta definição, né, não é regra, mas ajuda muito a utilização das tecnologias do Safer, que ajuda a liquefazer essa gordura, né, a gente chama de emulsificar, a liquefazer essa gordura para ela sair mais purificada e sair com menos sangramento na hora da lipoaspiração. E isso ajuda nós a tratarmos melhor essa gordura para enxertar posteriormente. Outra coisa também que ajuda muito na lipoaspiração de definição são as tecnologias de retração de pele. O BodyTite, a plataforma BodyTite, o Argo, o Renuvion, né? Eles são tecnologias que ajudam a retrair a pele e também, em alguns casos, na prática a gente vê que diminui também um pouco a taxa de sangramento. Nossa, muito bom. Principalmente, essas tecnologias ajudam nas lipos, que a gente chama de lipoaspirações secundárias, naqueles pacientes que já fizeram lipoaspiração e que querem fazer uma nova lipoaspiração, tá? Esses pacientes, geralmente, são pacientes mais difíceis de serem tratados, porque esses pacientes têm muita fibrose na região subcutânea. Então, essas tecnologias vão ajudar a nós diminuirmos essa fibrose, tá? Para tratarmos de maneira mais eficaz, diminuindo irregularidades no pós-operatório, melhorando o tônus da pele, né? Enfim, entregando um resultado melhor para o paciente. Doutor, a minha próxima dúvida é sobre um tipo de cirurgia que me causa assim, bastante curiosidade, porque toda vez que você vai passar por um processo cirúrgico, principalmente de cirurgia plástica, a gente sempre pensa no pós-operatório, no caso da cirurgia de mama, do abdominoplastia, que vai te causar algumas limitações de movimento, né? Até você estar 100% reabilitado. A minha próxima dúvida... Quer tomar mais uma aguinha? Tá tranquilo? Tô. Engasguei. Dá pra voltar daqui, a câmera estava em mim, então tá mais tranquilo. Doutora, Peraí, deixa eu me ajeitar aqui, senão não vai dar corte. Aí, vai lá. Então, doutora, a minha próxima dúvida é justamente em relação a isso. Entre todas essas cirurgias você tem essas limitações, mas quando se trata de uma gluteoplastia, como é que a pessoa fica? Ela não pode sentar durante um tempo? Como que funciona a gluteoplastia? O quanto ela evoluiu nesses últimos anos? E me fala bastante desse pós-operatório. Certo, tudo bem. Bom, a gluteoplastia, hoje em dia temos também, né, vários arsenais aí para tratar a região dos glúteos, né? Desde
a própria enxertia de gordura, tá? Até mesmo uso de implantes, né, glúteos, e até mesmo ressecção de excesso de pele, tá? Então, tudo vai depender do perfil do paciente, tá? Tem pacientes aqueles pacientes extremamente magros, tá? O que geralmente se indica é o uso dos implantes, tá? Dos implantes de glúteo. Temos vários formatos, tem o formato redondo, tem o formato em quartos, né, que são os mais usados, e geralmente nós reservamos, né, para aqueles pacientes mais magros, tá, onde não tem excesso de gordura, para nós lipoaspirarmos, tratarmos e enxertarmos. Logicamente que não é só os pacientes magros que a prótese é usada, tá? Pacientes que querem volumes maiores, nós associamos, como no caso de cirurgia dos seios, uso de implantes mais gordura, tá? E o que a maioria dos pacientes hoje em dia é a lipoenxertia de gordura, que a gente consegue resultados bem legais, bem naturais, né, e duradouros, tá? E após disso? Então, mais um grupo de pacientes que são aqueles pacientes que eram obesos, emagreceram bastante, tá? E perderam muito de tecido gorduroso, muscular, mas sobrou excesso de pele, tá? É muito comum nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Nesses pacientes, aí a gente tem que fazer a cirurgia onde nós retiramos também o excesso de pele, tá? Aí são incisões maiores, né, na região dos glúteos, mas fica escondida, né, na região do biquíni, onde a gente tem que tirar o excesso dessa pele, e aí sim podemos enxertar gordura, colocar o implante, né, associar outras técnicas, tá? Mas, na maioria dos pacientes, né, somente o enxerto de gordura traz um ótimo resultado. No pós-operatório, dormir de bruço? Isso, não necessariamente dormir de bruço, tá? É o que eu falo para os meus pacientes. Muitas vezes, esse paciente que fez uma enxertia glútea, ele fez também uma lipoescultura, lógico, tá? Então, a gente orienta, o que eu oriento também muito, é a mudança de decúbito, né? De um lado para o outro. E quando está em decúbito dorsal, né, virado de barriga para cima, né, usar apoios na região lombar e região das coxas para elevar um pouquinho essa região glútea e não comprimir na cama, senão a gente perde a graciosidade aí da cirurgia, né? Lembrando que a enxertia glútea, ela tem um grau de absorção, tá? Do que nós colocamos aí, uns 70%, aliás, uns 70% permanece. Os 30% dessa gordura geralmente é absorvida. Então a gente sempre superestima e coloca um pouquinho mais. Para sobrar depois. Para sobrar depois. Ou seja, é o famoso deixar uma gordurinha. Né? Deixar uma gordurinha, mas, literalmente. Muito bom, doutor. Passando para uma outra região, quais são os procedimentos que o doutor indica e trabalha, quais são as tecnologias e as técnicas para blefaroplastia? Sim, a blefaroplastia, hoje em dia, né, ela faz parte do rejuvenescimento facial, né? Então, a blefaroplastia hoje, ela não se resume somente, às vezes, ao tratamento da pálpebra, da ressecção de pele da pálpebra. A gente tem que avaliar também a região da fronte, né, a região do terço médio da face, tá? O que eu costumo fazer muito é associar a blefaroplastia à elevação frontal, à suspensão frontal, tá? Porque são regiões que muitas vezes comprometem o resultado da cirurgia. Às vezes o paciente chega falando de um aspecto cansado na vista e, na verdade, é o terço superior da face dele que está mais caidinho. Está mais caidinho, certo? A gente percebe muito pela linha da sobrancelha, que está mais baixa, e às vezes ele fala, doutor, está sobrando um excesso de pele aqui na pálpebra, e na verdade é o terço superior da face que desceu um pouquinho. Então, muitas vezes, é lógico, que é só ressecção de pele, tratamento do bolso de gordura, tá? Mas, em outras vezes, a gente tem que lançar mão de alguns procedimentos para elevação frontal. Hoje em dia, né, o lifting frontal, ele não é mais como antigamente, aquele corte, né, de fora a fora. A gente consegue, com as técnicas um pouco menos invasivas, melhorar, elevar essa região da fronte e tratar conjuntamente, lógico, a região das pálpebras, né? Tanto a pálpebra superior quanto a inferior. Eu ia falar das pálpebras e logo embaixo a gente tem a olheira ali. A olheira, exatamente. Bom, a região das pálpebras inferiores incomodam muito esteticamente as pessoas, tá? E
É lógico, existem vários tratamentos. Desde aqueles pacientes mais jovens que se queixam de bolsas de gordura, mas não têm flacidez de pele. Tá? Nesses casos, existem técnicas em que, sem incisões na pálpebra externamente, né, a gente com incisões pela conjuntiva interna da pálpebra inferior, conseguimos tirar essas bolsas de gordura, tá? Sem gerar cicatrizes externas, apesar de elas serem bem discretas, essas cicatrizes externas. Mas a gente consegue, naqueles pacientes mais jovens, tá? Tirar essas bolsas de gordura e depois tratar com laser, tá? A região externa e qualquer pequena flacidez corrigir. Agora, tem os casos em que não é possível fazer só esse tratamento, porque o excesso de pele é tão grande que nem os métodos ancilares aí, associados, menos invasivos, não vão dar conta de retrair essa pele ou de tirar essas bolsas de gordura. Então aí a gente tem que partir para a blefaroplastia tradicional, né? Hoje em dia, né, ressecando bolsas de gordura ou reposicionando somente elas, tá? Associados a técnicas de elevação do tarso, né? Para restaurar a jovialidade e aquele formato amendoado, né, da abertura ocular que vai se perdendo com o tempo, né? Então, tem várias técnicas aí que nos ajudam. Ou seja, é procurar um profissional de confiança, Isso. buscar sempre referências Sem e dúvida. entender qual é a melhor técnica. Qual que é a melhor técnica? Porque cada paciente envelhece de uma maneira e nós temos que avaliar quais as estruturas anatômicas do paciente precisam ser mais tratadas. Né? Aquela questão, né? A cirurgia da minha amiga ou a cirurgia do meu colega não vai ser igual à minha, provavelmente. Certo. Doutor, passando por um outro tipo de cirurgia, é a ritidoplastia. Do que se trata? Sim, a ritidoplastia é o tratamento das rítides, né, das rugas da face, tá? Ela, nos últimos anos, tem também sofrido uma grande alteração, né? Por quê? Antigamente, tratava-se somente das estruturas superficiais. Pele da face, gordura da face e região cervical, né? Os resultados acabavam se tornando um pouco artificiais, né, e menos duradouros. Hoje, com a evolução do tempo, se percebeu que no processo de envelhecimento não é só pele e gordura que sofrem alterações. Musculatura da face e até mesmo reabsorção óssea da face ocorre com o processo de envelhecimento. Então, tivemos que lançar mão de novas técnicas, certo? Depois de compreender isso, que nos ajude. Então, hoje em dia, a ritidoplastia não se trata somente uma lipoaspiração nos queixos e puxar o excesso de pele da face, através da orelha, cicatrizes atrás da orelha. A incisão inicial continua a mesma. Porém, o tratamento de estruturas mais profundas já é uma realidade mais corriqueira, certo? Nós temos que no terço médio, por exemplo, da face, né, nessa região entre os olhos e a região do queixo, reposicionar a musculatura, tratarmos estruturas mais profundas, tá? Então temos que reposicionar a musculatura, tá? Puxarmos a fáscia profunda, que a gente chama de SMAS, né, no meio médico, e isso traz uma jovialidade com mais naturalidade, né? Não fica aquele paciente com aquele aspecto de repuxado, vamos dizer assim, sim. tá? E isso se vale também na região cervical, tá? Só uma lipoaspiração e tratarmos a pele já não é mais suficiente, tá? Os pacientes procuram algo a mais do que isso também, né? Porque a expectativa de vida está aumentando, né? O paciente com 50 anos a 30 anos atrás não quer ter o mesmo aspecto hoje, né? Comum, acho que até no Instagram a gente coloca às vezes alguns posts, a pessoa de 50 anos na década de 80 e a pessoa de 50 anos hoje. É outra coisa. É outra coisa, né? Então, a gente precisa trazer essa jovialidade dos 20, não, mas dos 30 anos para a pessoa de 50. Então, não é só puxando pele e tirando excesso de gordura. Nós temos que tratar estruturas mais profundas, tá? Porque aquela estrutura que estava dando a jovialidade nela aos 30 anos, hoje ela já desceu, ela já enfraqueceu, ela já foi reabsorvida. Então, aí temos que lançar mãos de técnicas, né? Hoje em dia a gente chama de deep plane, né? Facelift, que é a ritidoplastia de plano profundo.
tratando musculatura, lógico, pele e gordura também, mas principalmente musculatura e as fáscias mais profundas da face, né? No pescoço também não é diferente, tá? Nós tratamos... Que é o deep neck. Que é o deep neck, tá? Nós tratamos pele, gordura, mas principalmente musculatura, tá? Musculatura muitas vezes mais profunda da face também, da região cervical, e em alguns casos até mesmo ressecção parcial da glândula submandibular, né? É um grau mais avançado do deep neck, vamos dizer assim, né? Nossa, doutor, falando, eu me lembro de algumas cenas, assim, de pessoas que fizeram essa intervenção cirúrgica, estética, tipo, na região dos seios, então você tem aqui todo acertadinho, que no rosto tá tudo bonitinho, mas aqui você tem aquele enrugamento, aquela papadinha aqui. Sim. Acaba entregando um pouquinho, né? Acaba entregando um pouquinho. E hoje, a pessoa que procura o rejuvenescimento facial também procura a região cervical, porque era muito comum aí nas cirurgias de antigamente o rosto sem rugas, mas o pescoço entregando a idade, né? Então... muitos atores de Hollywood, você sabia a idade deles pelo pescoço. Pelo pescoço. Então, foi um grande desafio toda essa evolução da cirurgia da região cervical, porque é uma região muito delicada até anatomicamente, né? Tanto quanto a face, né? Então, a gente tinha que trazer esse rejuvenescimento, mas tomando muito cuidado com estruturas vitais que passam por esses planos profundos. Perfeito. Olha, tá vendo, gente? Quantos detalhes, quando você vai procurar um profissional, quanto de conversa é necessário ter para você entender aquilo que é a melhor solução para você, para o resultado que você quer, e alinhar as expectativas sempre, né, doutor? Não, sem dúvida, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Às vezes o paciente muitas vezes manda no Instagram, no WhatsApp, qual que é o preço da cirurgia? Como que eu posso fazer tal cirurgia? Eu queria cirurgia igual da minha colega. E não dá pra gente falar, tá? Às vezes o pessoal acha que excesso de preciosismo, quer se valorizar, mas não adianta. Eu preciso examinar o paciente e ver o que precisa ser feito. Às vezes é um procedimento de 1, 2 horas, às vezes é uma cirurgia de 6 horas. A pessoa acha que às vezes a pessoa tá usando o Instagram para falar com o doutor, você não tá no iFood, tá? Você não tá pedindo um lanche, isso é sobre uma cirurgia, tem muito mais responsabilidade. Doutor, passando por outros processos cirúrgicos, a minha esposa, ela fez cirurgia bariátrica, vai fazer um pouco mais de 1 ano. E algumas pessoas precisam de intervenções bem mais intensas, assim, complexas, e outras um pouco menos. Quais são as intervenções cirúrgicas que geralmente as pessoas pós-bariátrica ou às vezes não bariátrica, mas perder muito peso, o que é recomendado e quais são as técnicas para esse tipo de caso? Sim, o paciente pós-bariátrica é um capítulo à parte, né, na cirurgia plástica, porque eles têm várias alterações anatômicas que surgem desse processo de perda de peso, né? E, além disso, também tem a questão que esses pacientes podem evoluir com alguma deficiência vitamínica, anemia. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na avaliação pré-operatória e na programação do paciente, tá? Esses pacientes, às vezes, precisam de várias cirurgias até atingir o contorno próximo do que ele imagina. Lógico que tem casos e casos, né? Tem pacientes que emagreceram de uma maneira legal, bem saudável, fizeram atividade física, que muitas vezes 1, 2 cirurgias já resolvem o problema do paciente. Agora, alguns pacientes, lógico, muitas vezes uma grande perda, tem pacientes que chegam que perderam 60, 70 quilos, né? Aí você precisa lançar mão de cirurgias com cicatrizes maiores, né? Em várias etapas, né? E que muitas vezes precisam de complementações, né? Na literatura estão descritas mais de 10 etapas de cirurgias plásticas para o paciente pós-bariátrico, né? Iniciando por uma abdominoplastia, uma mamoplastia, braquioplastia, cirurgia das coxas, abdominoplastia reserva, lifting braquial ou braquioplastia, né? Então, a braquioplastia, dependendo do caso, pode ser uma pequena cicatriz axilar, pode ser somente uma lipoaspiração com utilização das tecnologias de retração? Pode. Mas muitas vezes, se sobrou muita pele embaixo. Se sobrou muita pele, as tecnologias não vão dar conta
de retrair essa pele a ponto do paciente ter um resultado satisfatório. Então, muitas vezes, é inevitável grandes cicatrizes, né? As cirurgias que removem excesso de pele, geralmente geram grandes cicatrizes, né? Então, quanto mais pele um paciente tiver para retirar, maior a cicatriz vai ser, certo? As tecnologias vão ajudar a diminuir essa cicatriz? Vão, tá? Muitas vezes um paciente, por exemplo, né, fez uma cirurgia bariátrica e quer tirar o excesso de pele abdominal, muitas vezes sem a tecnologia, a gente poderia lançar a mão de uma cicatriz vertical. Às vezes, usando a tecnologia, poderíamos evitar uma cicatriz vertical. Agora, tem casos não, que mesmo com tecnologias, não descartam a cicatriz vertical abdominal. Isso é loucura. Que é a mais aparente, né? Que incomoda muitas pessoas. Isso que eu ia dizer, né? Porque a cirurgia bariátrica também evoluiu e hoje ela é feita por laparoscopia, que chama? Laparoscopia, isso. E aí, ou seja, são só os pontinhos ali, e aí você fala, nossa, não precisou rasgar a pessoa no meio para poder fazer. Sim. Aí você emagrece pra caramba, o que eu preciso agora? Rasgar de fora a fora. Exatamente. Doutor, tem mais uma, que é aquela da coxa. Quando sobra a pele na coxa. Como é que é o nome dessa? É o lifting de coxas, né? Ou cruroplastia, né? E é uma cirurgia que é muito realizada também, tá? E realmente também deixa uma cicatriz grande e aparente, né? As tecnologias de retração também não são tão eficazes nesse caso, né? As tecnologias não são tão eficazes nos pacientes pós-bariátricos, né? A gente seleciona caso a caso. E a cruroplastia é uma cirurgia de uma recuperação mais prolongada. Tá? Por ser cicatriz grande, perto de uma área de mobilidade, né? Então, é uma cirurgia que exige um cuidado maior no pós-operatório, né? Alguns pacientes eu indico até 45 dias, 2 meses sem realização de esforço físico, pelo risco de abrir um ponto, uma infecção, né? Uma cicatrização mais demorada, né? Então, esses pacientes são muito bem orientados com relação a esse repouso e aos cuidados pós-operatórios. Entendi. Doutor, dentre todas essas tipos de cirurgia que a gente conversou, eu imagino que tenha algo que permeie todas essas técnicas, que é o pós-operatório, o cuidado no pós-operatório, porque independente da cirurgia que a pessoa for fazer, para ela ter um resultado agradável, que ela fala, nossa, valeu o investimento, era isso que eu esperava, recuperei minha autoestima, não é só o procedimento cirúrgico por si só. Além de todo esse planejamento que a gente falou, o paciente ser obediente e disciplinado no pós-operatório vai dar bastante diferença? Sim, com certeza, né? 50% a gente faz lá na sala de cirurgia. Os outros 50% é o paciente sob a nossa orientação. Então, por isso que é muito importante, né? Seguir as orientações, né? Usar o modelador de maneira adequada, fazer as drenagens linfáticas, comparecer aos retornos, tá? Porque muitas vezes o paciente acha que realmente vai sair da cirurgia pronto, ou quase pronto. E quando na verdade, né, existe todo um processo de recuperação, né? A foto, por exemplo, que nós tiramos do paciente lá na cirurgia é uma, no dia seguinte, a hora que vamos abrir o curativo, é outra, né? E com o passar das semanas e dos meses, tudo também vai se acomodando. Eu costumo dizer, né, que muitos pacientes no pós-operatório começam a se assustar. Doutor, eu operei essa mama aqui e na foto estava tudo ok lá do intraoperatório, mas agora essa está maior. Aí passa uma semana e fala, doutor, não, agora a outra está maior. Mas por quê? Porque isso é um processo natural, né? Às vezes um lado está mais demasiado, o outro, às vezes por uma questão postural ou por uma questão de evolução mesmo, né? E isso eu sempre acalmo os pacientes. Falo, olha, calma, nós vamos ter que avaliar daqui 6 meses. Daqui 6 meses nós vamos ver como que estão as estruturas aí, como que está o contorno. Aí sim a gente pode conversar em alguma desarmonia mais aparente, né? Mas é o que eu sempre digo aos pacientes. Nunca um lado vai ficar igual ao outro. Sempre vai haver algum pequeno grau de assimetria, né? E eu costumo dizer também isso para os pacientes na hora do exame físico, tá? Porque muitas vezes
o paciente não percebe essa diferença. E aí, depois de examiná-lo e tirar todas as medidas dele, eu coloco ele na frente do espelho e falo assim, você acha que tem alguma diferença? Ele fala, doutor, eu nunca percebi. Eu falo, aqui é um pouco maior, aqui é um pouco menor. Aí depois ele começa a perceber. Porque senão no pós-operatório, com certeza, ele vai perceber qualquer pequena diferença. Porque agora ele vai estar atento. Sim, sim. Né? Ele vai estar atento e ele vai vir sempre nos questionando. E, doutor, além desses cuidados do pós-operatório, tem alguns procedimentos que carecem também de fisioterapia? Sim, tá? Os fisioterapeutas têm sido grandes aliados nossos, né? Então, eles, além desse acompanhamento com as drenagens linfáticas, né? Eles fazem alguns tratamentos também, com o ILIB, né? Que é um tratamento intraoperatório, com o uso do tape intraoperatório, que também ajuda a diminuir edema, diminuir as equimoses, tá? Melhora o resultado pós-operatório imediato, né? E é lógico, a gente tem algumas parcerias, né, com os fisioterapeutas que fazem com que tenhamos um acompanhamento mais de perto, né? Eles sempre vão nos dando um feedback, né? Então, isso nos ajuda muito e melhora muito o resultado final também da cirurgia. A gente vem falando, né, de todos esses tipos de cirurgia, do pós-operatório, de todas essas técnicas. O doutor falou sobre os fisioterapeutas são aliados. Eu queria saber se existe um outro aliado, que na minha cabeça deve existir, mas eu não sei se isso é real, que é um paciente chega e ele te apresenta o que ele gostaria de intervenção e o doutor olha e fala, não existe problema nenhum, a gente pode até fazer, mas não é uma questão que precisa de uma intervenção cirúrgica. E o caso desse paciente é aquela questão de visão deformada do próprio corpo e é uma questão mais psiquiátrica e psicológica do que de uma intervenção cirúrgica. Isso é fantasia, sim, ou acontece? Não acontece, sim, não é incomum, né? O dismorfismo corporal, né? Muitas vezes é aquela pessoa que tem uma vida saudável, faz atividade física, tem uma boa imagem corporal e, na verdade, se queixa de algo que não condiz com o que nós estamos vendo, né? Às vezes aquele paciente excessivamente magro que chega dizendo que quer fazer uma lipoaspiração. Pois é. Tá? É diferente, às vezes, uma paciente magra com seios pequenos que fala, eu quero colocar uma prótese mamária, né? E muitas vezes isso ocorre por conta mesmo de rede social e do seu meio social em que vive também, né? Às vezes de um cônjuge aí, um esposo, um namorado, que também tem um alto nível de exigência com o paciente. Não é incomum pacientes chegarem também e dizerem que querem fazer uma cirurgia para agradar um namorado, né? Para agradar um esposo. Eu costumo, né, sempre assim, abrir os olhos do paciente. Falar, olha, a cirurgia é para você. Se você fizer uma cirurgia para agradar outra pessoa, você não vai ficar satisfeita, né? Então, eu avalio a paciente e peço para a paciente para casa pensar, né? Se é o que ela quer ou se é o que outra pessoa quer. Se ela está satisfeita ou não com o seu corpo. Ou se é para satisfazer outra pessoa. É muito complicado essa situação. Você, né, fazer um procedimento aí mais agressivo, que é uma cirurgia plástica, para agradar uma outra pessoa. Nossa, né? O doutor me fez pensar em uma outra pergunta agora. Uhum. É comum, já aconteceu, e como que o doutor reage com essa situação da paciente chegar e ela participar da consulta, da avaliação com o cônjuge, com o marido? Ah, sim, não, isso não é incomum. E eu acho que é bom, é saudável, tá? Porque a paciente que faz cirurgia plástica, ela precisa de uma rede de apoio, tá? Ela precisa de pessoas que a ajudem antes da cirurgia, tá? E logo depois da cirurgia, tá? Ela vai precisar de cuidados, ela vai precisar quem leve ela nas consultas, ela vai precisar quem ajude ela para levar nas sessões de fisioterapia, tomar um banho, nos curativos, tomar um banho. É lógico que existem profissionais que ajudam, enfermeiros que podem ir na casa da pessoa fazer esses... Pode, mas tem que ter pessoas que estejam ao lado dela, que entendam a situação, né? E que saibam muitas vezes tratá-la da maneira adequada. É um momento que a paciente fica mais sensível, né? Então, eu acho muito importante, tá? O familiar ou o esposo
tá? Eu acho que é muito importante, na verdade, né? Por quê? Todas as orientações que eu passo para o paciente, essa pessoa também está ouvindo. Legal, duas pessoas atentas ao... Duas pessoas atentas, né? Lógico que nós passamos uma lista de orientações por escrito, o paciente assina os termos de consentimento, dizendo sobre todos os riscos da cirurgia e tudo mais. Mas nada melhor do que um familiar para dar um apoio e muitas vezes para decidir algumas coisas também junto com o paciente, né? Às vezes o paciente tem alguma indecisão e essa pessoa que está junto com ela conhece ela e muitas vezes consegue dar uma opinião adequada, né? Entendi. Para ela superar aí essas dificuldades. Perfeito. Doutor, nesses mais de 10 anos de atuação, participando de tantos congressos, participando de tantas especializações e se atualizando, nesses últimos 2 anos, assim, o que o doutor poderia destacar de novidades, né, nesse segmento de cirurgia plástica? Nesses últimos 2 anos, eu acredito que o que mais se evoluiu foram as tecnologias de retração de pele, né? E as lipoaspirações com enxertia muscular, intramuscular abdominal, né? Intramuscular em deltoide, né? Nos braços, né? Para fazer uma definição melhor de braços, tá? E a evolução, né? Cada vez maior dos procedimentos de deep plane da face, né? Das retidoplastias em planos mais profundos. Eu acredito que essas sejam aí as principais novidades desses últimos 2 anos. Ela já tem um pouquinho mais de tempo, mas que se tornaram mais populares aí nesses últimos anos, né? Perfeito. Doutor, para a gente caminhar para o encerramento, agora é uma dica para quem está nos assistindo, tá? Recentemente, eu acredito que isso aconteceu no ano passado, acredito que o órgão que gerencia os médicos liberou para que nas mídias sociais pudessem se postar os antes e depois, né? Sim. Eu acredito que isso é um avanço, porque ajuda tanto o profissional a divulgar o seu trabalho de maneira mais clara, né? Sem precisar que o paciente chegue até o seu consultório para mostrar esse antes e depois. Mas também pode causar algumas situações como essa. Olha, eu quero esse tipo, olha, mas esse tipo de cirurgia não é indicado para o seu corpo e tudo mais. Então, o que eu gostaria que o doutor falasse agora é quais são os principais pontos que uma pessoa deve ter atenção na hora de procurar um profissional, um cirurgião, para uma intervenção de cirurgia plástica? Sim, eu acho que, assim, tem sempre aquelas dicas óbvias de... veja se ele é realmente um cirurgião plástico, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Isso é o mínimo, mas... Parece óbvio, mas é importante. Exato, mas é importante. E, lógico, converse com pessoas que fizeram cirurgias com esse médico, tá? Hoje em dia, nas redes sociais, isso é muito fácil, né? Eu tenho pacientes que falam, olha, eu estou no grupo de cirurgia plástica tal, e me indicaram você. Né? Eu vi o resultado de uma paciente que você operou, porque uma manda foto para outra, tá? Então, isso é importante, né? E, lógico, passe por uma consulta e veja se o que esse médico lhe fala lhe agrada e está dentro da sua expectativa e também a sua empatia com o médico, porque uma cirurgia é um casamento com o médico que fez a cirurgia, tá? Você vai passar por uma avaliação pré-operatória, vai fazer a cirurgia, tá? Você vai entregar sua vida ali, tá? Confiar sua vida no médico naquelas horas, tá? E depois ainda ele vai te orientar nos cuidados pós-operatórios, tá? O que vai ser melhor e o pior para a recuperação da sua cirurgia. E aí nesse final, pode ser ainda que talvez você esteja totalmente satisfeita, ou em alguns casos não esteja satisfeita, e vai ter que conversar com o seu médico sobre a insatisfação. Porque muitas vezes só ele consegue resolver a sua insatisfação. Caramba, é bem isso, gente. Vocês prestaram atenção nessas dicas, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, se vocês têm interesse nesse assunto, por favor, doutor, deixe as suas mídias sociais para as pessoas te procurarem. Bom, tem o meu site, né, que é www.drjoaograciano.com, e tem o meu Instagram, @drjoaograciano. Né? E quem quiser pode entrar por lá e entrar em contato lá com o consultório. A Andréia, minha secretária, vai atender vocês. Perfeito. Tá vendo, gente? Conversar com quem entende do assunto, com quem não para de se especializar,
com quem tem brilho nos olhos na hora de falar sobre aquilo que escolheu para ser a sua profissão. Doutor, obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado a você, Thiago. É isso, Uma gente. boa tarde. Gostaram desse assunto? Então acompanhe sempre aqui no nosso podcast e até o próximo episódio. Tchau, tchau.